Publicado 2 anos após a morte de Bram Stoker em O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos, 1914. Este conto foi apresentado pela viúva de Stoker como o capítulo introdutório de Drácula, eliminado pelos editores devido à sua extensão. Desde então, vem sendo objeto de interesse de estudiosos do gênero, que se dividem entre os que concordam com a conversão de Florence Stoker e os que dela discordam, por considerarem o material como uma narrativa completa e independente, ainda que pertencente ao mesmo universo temático do romance. O leitor notará a influência da novela Carmilla, de 1872, do irlandês Sheridan Lefanu, sobre a elaboração deste conto. O Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Prefácio. Poucos meses antes da inconsolável morte de meu marido, eu diria quando sobre ele pairava a sombra da morte, era sua intenção publicar 3 coletâneas de contos, e o presente volume é uma delas. A lista original de histórias desse livro, acrescentei um episódio de Drácula, até agora inédito. Inicialmente, esse episódio foi retirado devido à extensão do livro, e pode interessar a muitos leitores da obra, considerada a mais importante que meu marido escreveu. As outras histórias foram publicadas em periódicos ingleses e americanos. Caso meu marido tivesse vivido mais tempo, talvez desejasse revisar esta obra que se originou principalmente nos primeiros anos de sua vida árdua. Mas, desde que o destino incumbiu-me de editá-la, considero apropriado e justo que siga adiante praticamente como ele a deixou. Florence Bram Stoker. Quando iniciamos nosso passeio, o sol resplandecia em Munique e o ar estava pleno do entusiasmo do começo do verão. No momento exato da partida, o Sr. Delbruck, o gerente do hotel Quaid Sessions, onde eu estava hospedado, sem chapéu, aproximou-se da carruagem e, depois de me desejar um bom passeio, dirigiu-se ao cocheiro, ainda apoiando a mão na maçaneta da porta da carruagem. Lembre-se de voltar antes do anoitecer. O céu está claro, mas nota-se uma instabilidade no vento norte que revela que a qualquer momento pode haver uma tempestade. Mas tenho certeza de que não vai se atrasar. Então sorriu e acrescentou: pois você sabe, hoje é aquela noite. Johann respondeu com um enfático La Menher e, colocando com a mão o chapéu, deu a partida rapidamente. E assim que nos afastamos da cidade, perguntei-lhe, depois de lhe sinalizar que parasse: diga-me, Johann, que noite é essa de hoje? Ele fez o sinal da cruz, ao mesmo tempo em que respondeu laconicamente: Walpurgisnacht. Nota da edição: a noite Walpurgis, 30 de abril, quando, segundo o folclore germânico e escandinavo, as bruxas se reúnem para adorar o diabo. A data correspondente àquela em que os celtas e germânicos celebram seus festivais de fertilidade. Em seguida puxou o relógio, um instrumento alemão de prata, grande e antiquado, do tamanho de um nabo, e olhou-o com as sobrancelhas franzidas e uma impaciente sacudida de ombros. Percebi que era seu jeito de protestar respeitosamente contra o atraso desnecessário, e de novo recostei-me no assento, fazendo um simples gesto para que prosseguisse. Partiu depressa, como se quisesse compensar o tempo perdido.
De quando em quando os cavalos pareciam erguer as cabeças e farejar o ar suspeitosamente. Nessas ocasiões, eu olhava ao redor alarmado. O caminho era deserto, pois estávamos atravessando um tipo de planalto exposto ao vento. À medida que avançávamos, vi uma estrada que talvez fosse pouco usada e que parecia mergulhar num vale pequeno e sinuoso. Era tão convidativa que, mesmo correndo o risco de irritar Johan, pedi que parasse. E quando ele deteve a carruagem, disse-lhe que gostaria de percorrer aquela estrada. Ele deu todo tipo de desculpas e se benzeu com frequência enquanto falava. De certo modo, essa atitude aguçou ainda mais minha curiosidade. Portanto, fiz-lhe várias perguntas. Respondeu com evasivas e olhou para o relógio repetidamente em sinal de protesto. Afinal, eu disse: Bem, Johan, eu quero seguir por este caminho. Eu não posso exigir que me acompanhe. Venha se quiser, mas diga-me, por que você não quer ir? É tudo o que eu lhe peço. Como resposta, pareceu se jogar para fora da cabine. Tal foi a rapidez com que chegou ao solo. Em seguida, estendeu as mãos em sinal de apelo, implorando-me que não fosse. Havia suficiente inglês misturado ao alemão para que eu percebesse o sentido de suas palavras. Parecia que ele estava sempre a ponto de me fazer alguma revelação, cuja ideia em si, evidentemente, o assustava. Mas, a cada vez que ele se detinha e dizia, enquanto se benzia, Walpurgisnacht. Tentei argumentar, mas era difícil discutir com um homem cujo idioma eu não dominava. De certo, era ele que levava vantagem, pois, embora no início falasse um tipo de inglês rude e falho, sempre se agitava e passava a língua materna. E todas as vezes que isso acontecia, olhava para o relógio. E nesse momento os cavalos ficaram impacientes e farejaram o ar. Diante disso, empalideceu. E olhando ao redor assustado, de repente deu um salto à frente, segurou os animais pelas rédeas e levou-os cerca de 6 metros adiante. Segui-o e lhe perguntei por que fizera aquilo. Como resposta, se benzeu novamente. Indicou o local de onde saímos. Puxou a carruagem na direção de outra estrada, apontando uma cruz, e disse, primeiro em alemão e depois em inglês: Enterrado. Ele se matou. Lembrei-me do antigo costume de enterrar suicidas nas encruzilhadas. Ah, entendo. Um suicida. Que interessante! Mas nem de longe podia imaginar por que os cavalos estavam assustados. Enquanto conversávamos, ouvi um tipo de som que era um misto de uivo e latido. Vinha de longe, mas os cavalos ficaram muito inquietos e Johan demorou a acalmá-los. Estava pálido e disse: Pode ser um lobo, mas não há lobos por aqui agora. Não, disse eu duvidando. Faz tempo que os lobos se aproximaram da cidade, não faz? Muito tempo, respondeu. Na primavera e no verão. Mas com a neve, não faz muito tempo que os lobos estão aqui. Enquanto ele afagava os cavalos, tentando acalmá-los, nuvens escuras acumularam-se rapidamente ao céu. O sol se escondeu e uma rajada de vento frio passou por nós. No entanto, foi só uma rajada, mais um aviso do que um fato, pois o sol brilhou outra vez. Por baixo da mão estendida ao longo da testa, Johan olhou para o horizonte e disse: tempestade de neve não demorar muito a chegar. Então olhou mais uma vez para o relógio e, segurando as rédeas com firmeza,
pois os cavalos ainda batiam com as patas no chão e sacudiam as cabeças. Subiu direto à cabine como se fosse hora de continuar o passeio. Senti-me um tanto obstinado e não entrei de imediato na carruagem. Fale-me desse lugar, disse eu. Aonde vai dar essa estrada? E apontei para baixo. E de novo ele se benzeu e murmurou uma prece antes de responder. É maldito, maldito! O que é maldito? Perguntei. O vilarejo. Então há um vilarejo? Não. Ninguém vive lá. Centenas de anos. Minha curiosidade foi desperta. Mas você disse que havia um vilarejo. Havia. E onde está agora? Em seguida, ele se pôs a contar uma longa história em alemão e inglês, tão misturados que não entendi bem o que dizia, mas por alto deduzi que há muito tempo, centenas de anos atrás, pessoas morreram por lá e foram sepultadas. E então, ouviram-se ruídos por baixo da terra. Os túmulos foram abertos. Homens e mulheres encontrados com a pele rosada, cheia de vida, e as bocas vermelhas de sangue. E então, na pressa de salvar as próprias vidas, sim, e suas almas. E nesse ponto ele fez um sinal da cruz. Os que ficaram fugiram para os outros lugares, onde os vivos viviam e os mortos eram mortos. E não outra coisa. Era evidente que tinha medo de dizer as últimas palavras. Ao prosseguir, a narrativa ficou mais e mais agitado. Parecia que sua imaginação o dominara, e ele encerrou o assunto num perfeito acesso de pânico, pálido, suando, tremendo e olhando ao redor como se esperasse que alguma entidade terrível fosse se manifestar ali, sob a luz do sol e no campo aberto. E desesperado, ele gritou finalmente: Walpurgisnacht! Walpurgisnacht! E apontou a carruagem para que eu entrasse. Diante disso, todo o meu sangue inglês aflorou, e dando um passo para trás, falei: Você está com medo, Johann? Você está com medo? Pode voltar. Eu voltarei sozinho. A caminhada vai me fazer muito bem. A porta da carruagem estava aberta. Peguei do assento do meu bastão de carvalho para caminhadas, que sempre levo comigo nas excursões de férias, e fechei a porta, indicando Munique, e disse: Volte, Johann. Walpurgisnacht não tem nada a ver com ingleses. Os cavalos agora estavam mais irrequietos do que nunca, e Johann tentava controlá-los enquanto me implorava que não cometesse tal imprudência. Tive pena do pobre sujeito, que demonstrava sinceridade, mas ao mesmo tempo não pude deixar de rir. Não conseguia mais falar em inglês de tanta ansiedade. Esquecera-se que a única maneira de se fazer entender seria falando a minha língua. Então tagarelou em alemão, e a situação começou a ficar um pouco entediante. Depois de lhe ordenar volte, virei-me para descer pela encruzilhada, no sentido do vale. Com um gesto aflito, Johann guiou os cavalos na direção de Munique. Apoiei-me no bastão, observei-o e por certo tempo seguiu devagar pela estrada. E em seguida, surgiu do topo de um morro um homem alto e magro. Eu não conseguia ver muito bem daquela distância. Quando o homem se aproximou dos cavalos, estes começaram a saltar e dar coices, e em seguida a relinchar, aterrorizados. Johann não conseguia controlá-los. Fugiram em disparada pela estrada, quase que como enlouquecidos. Observei-os até desaparecerem. Então procurei pelo estranho, mas percebi que ele também se fora. Despreocupado, tomei a estrada lateral rumo ao profundo vale, local não recomendado por Johann.
Não havia o menor motivo, ao meu ver, para a sua objeção, e admito que caminhei por umas 2 horas, sem pensar em tempo ou distância, e certamente sem ver qualquer pessoa ou moradia. Quanto ao lugar, era a própria desolação. Mas não me dei conta desse detalhe até que, ao fazer uma curva, cheguei à orla de uma floresta. Então percebi que, inconscientemente, tinha me impressionado com o abandono daquela região por onde passara. Sentei-me para descansar e comecei a olhar ao redor. Surpreendi-me ao perceber que o tempo estava bem mais frio do que quando iniciei a caminhada. Um tipo de som semelhante a um sussurro, às vezes seguido de um rugido abafado lá do alto, parecendo me acercar. E olhando para cima, notei que nuvens grandes e espessas corriam rapidamente do norte a sul, a grande altura, e eram indícios da tempestade que se aproximava de alguma camada atmosférica. Senti um pouco de frio, e concluindo que se devia ao fato de ter me sentado após caminhar, retomei a jornada. O terreno por onde eu passava agora era muito mais pitoresco. Não havia o que surpreendesse o olhar, mas no todo se observava uma beleza cativante. Pouco me preocupei com o passar do tempo, e foi somente quando o crepúsculo se fez notar que comecei a pensar como encontraria o caminho de volta. A claridade do dia se fora, o ar tinha esfriado e o deslocamento de nuvens no alto do céu agora era mais definido. Fazia-se acompanhar por um tipo de chiado distante, através do qual parecia chegar, intermitente, aquele grito misterioso que o condutor dissera ser de um lobo. Hesitei por alguns instantes. Eu dissera que visitaria o vilarejo abandonado, e então prossegui. E logo cheguei a um trecho amplo de campo, todo descoberto, todo cercado por morros. E as encostas eram forradas de árvores que se espalhavam até a planície, salpicando em grupos os declives mais suaves e as depressões. Segui com os olhos a estrada sinuosa e vi que traçava uma curva perto de um dos grupos de árvores mais densos, e atrás dele se perdia. E enquanto observava, o ar esfriou subitamente e a neve começou a cair. Pensei nos quilômetros e quilômetros de campo deserto por onde eu passara, e então me apressei a procurar um abrigo no bosque à frente. Cada vez mais escuro ficava o céu e cada vez mais rápida e pesada a neve caía, até que o terreno ao meu redor tornou-se um tapete branco e cintilante, cujas extremidades se perdiam em neblina e incerteza. Nesse ponto, a estrada era precária e, quando plana, os limites não eram definidos quanto nas depressões. Aos poucos percebi que tinha me desviado, pois não sentia por baixo dos pés a superfície dura da estrada, e os meus pés afundavam no capim e no musgo. Então, o vento se intensificou, soprando cada vez mais forte, e tive o ímpeto de correr à sua frente. O ar enregelou e comecei a sofrer devido ao frio, e apesar de me manter em movimento, a neve agora caía tão espessa, circundando-me com velozes redemoinhos, que eu mal conseguia manter os olhos abertos. De vez em quando o céu era rasgado em pedaços por relâmpagos vívidos, e os clarões me faziam ver à frente uma grande quantidade de árvores, principalmente teixos e cipestres, todos recobertos por densa camada de neve. Logo me achei ao abrigo das árvores e lá, em relativo silêncio, podia ouvir o soprar do vento bem no alto, e naquele momento a tempestade e a noite se fundiram na escuridão.
Daí a pouco, tudo indicava que a tempestade estava passando, e agora surgia apenas por meio de lufadas e rajadas implacáveis. E em tais momentos, o estranho som do lobo parecia ecoar através dos muitos sons similares ao meu redor. Certas vezes, da massa escura de nuvens em movimento, surgia um esporádico raio de lua que iluminava a região e me mostrava que eu estava ao lado de uma densa massa de cipestres e teixos. E assim que a neve cessou, saí do abrigo e comecei a examinar com atenção os arredores. Parecia-me que, entre tantas fundações antigas por que passei, devia haver alguma casa em pé, mesmo em ruínas, onde eu pudesse me abrigar por algum tempo. Ao contornar o bosque, descobri que um muro baixo o cercava, e seguindo logo encontrei uma abertura. E nesse local os cipestres formavam uma alameda que conduzia a um tipo de prédio, de formato quadrangular. E no entanto, assim que avistei essa edificação, as nuvens em movimento obscureceram a lua, e passei pela trilha no meio do escuro. E o vento deve ter esfriado ainda mais, pois senti calafrios enquanto caminhava. Mas havia a esperança de encontrar abrigo, e tateei o caminho às cegas. Parei, pois houve uma repentina calmaria. A tempestade tinha passado, e talvez, para combinar com o silêncio da natureza, o meu coração parecia parar de bater. Mas isso é apenas momentâneo, porque a lua subitamente surgiu através das nuvens, mostrando-me que eu estava num cemitério, e que o objeto quadrangular à minha frente era um imenso mausoléu de mármore, tão branco quanto a neve por cima ao redor dele. Com a lua veio o tremendo sussurro da tempestade, e aparentemente ressurgia emitindo um longo uivo, como o de vários cães e lobos. Aterrorizado, senti que o frio me atingia cada vez mais, como se fosse agarrar-me pelo coração. E então, enquanto o luar inundava o túmulo de mármore, a tempestade deu mais sinais de que se renovaria, como voltasse a percorrer seu caminho. Impelido por alguma forma de fascínio, aproximei-me do sepulcro para examiná-lo e saber por que estaria isolado num lugar desses. Caminhei ao redor e li o que estava escrito em alemão sobre o portal dórico: Condessa Dollingen de Grasse. Na Estíria buscou e encontrou a morte. 1801. No alto da sepultura, aparentemente fincada no mármore, pois a estrutura era composta de imensos blocos de pedra, havia uma grande lança ou haste de ferro. E quando me dirigi à parte de trás, vi o seguinte, gravado em grandes caracteres russos: Os mortos viajam depressa. Tudo era estranho e sinistro, que fiquei atordoado e senti que como se fosse desmaiar. Desejei pela primeira vez ter seguido o conselho de Johann. Quando me ocorreu uma ideia, que surgiu de modo misterioso e me causou um terrível impacto. Era esta, a noite de Walpurgis. A noite de Walpurgis, quando, de acordo com a crença de milhões de pessoas, o diabo estava à solta, quando os túmulos eram abertos e os mortos saíam para caminhar, quando tudo de maléfico, seja na terra, do ar ou da água, se refestelava. Era o lugar específico que o cocheiro evitara. Era este o vilarejo desabitado há séculos. Era este o local onde jazia a suicida. E era este o lugar onde eu estava sozinho, desamparado, tremendo de frio numa mortalha de neve, diante de mais uma tempestade brava em formação, e precisei de toda a minha filosofia, toda a minha religião que me ensinaram, toda a coragem para não sucumbir num acesso de pavor. E então,
Um verdadeiro tornado me atingiu. O solo estremeceu como se por ele milhares de cavalos passassem a galope, e dessa vez não era a neve que a tempestade transportava nas asas de gelo, mas granizo de grandes proporções, arremessados com tal fúria que pareciam provir de fundas baleáricas. Granizo que abatia folhas e galhos, tornando inútil o abrigo de cipestres, como se fossem pés de milho. De início corri até a árvore mais próxima, mas logo me vi obrigado a abandoná-la e procurar o único local que pudesse me servir de refúgio: o profundo vão da porta da sepultura de mármore. E lá, agachando-me de encontro à enorme porta de bronze, consegui certa proteção contra a queda de granizo, pois agora só me atingia quando ricocheteava no chão e na parte lateral do mármore. E ao me apoiar na porta, esta se moveu ligeiramente, abrindo para o lado de dentro. Mesmo o abrigo de um túmulo era acolhedor naquela tempestade impiedosa, e eu estava prestes a entrar quando surgiu o clarão de um relâmpago bifurcado que iluminou toda a extensão do céu. E nesse instante, juro por minha vida, pois meus olhos se voltaram à escuridão da sepultura, eu vi, meu Deus, era uma bela mulher, de rosto redondo e lábios vermelhos, aparentemente adormecida num caixão. Assim que o trovão repercutiu no alto, fui agarrado, ao que me pareceu, pela mão de um gigante e arremessado para fora na tempestade novamente. E tudo foi tão repentino que, antes que eu pudesse me dar conta do impacto moral e físico, constatei que estava à mercê da chuva de pedras e ao mesmo tempo predominava sobre mim a sensação estranha de que não estava sozinho. Isso foi horrível. Olhei para o túmulo e nesse momento surgiu um outro clarão ofuscante que pareceu se abater sobre a haste de ferro que encimava o túmulo e atravessá-la até chegar ao solo, golpeando e despedaçando o mármore numa explosão de fogo. E a mulher morta ergueu-se. Ela se ergueu num momento de agonia, envolvida pelas chamas, e o seu amargurado grito de dor misturou-se ao estouro do trovão. E a última coisa que eu vi foi essa terrível mescla de sons, pois fui outra vez agarrado e arrastado por uma força descomunal, e ao mesmo tempo que o granizo me atingia e o ar ao redor parecia repercutir num uivo de lobos, e a última visão de que me lembro foi de uma imprecisa massa branca, em movimento, como se os túmulos à minha volta tivessem expulsado os fantasmas dos seus cadáveres amortalhados e que estes se acercavam de mim através da branca nebulosidade da chuva de granizo. Gradualmente voltou-me a consciência, ainda que num estágio inicial impreciso, e em seguida senti um cansaço terrível. Durante certo tempo, não me lembrava de nada, mas, pouco a pouco, recobrei os sentidos. A dor que eu sentia nos pés era torturante, e não podia movê-los. Pareciam entorpecidos. Uma sensação gélida passava pela nuca, descendo pela coluna, e as orelhas, como os pés, estavam dormentes. E ainda assim, doíam muito. No entanto, no peito, comparativamente, uma sensação de calor era deliciosa. Parecia um pesadelo físico, se é que pode se dizer assim, pois um grande peso no tórax quase me impedia de respirar. E aparentemente,
Tal período de letargia durou muito pouco tempo, porque, enquanto transcorria, devo ter adormecido ou desmaiado. Em seguida, acometeu-me uma espécie de repulsa, como se fosse o início de um enjoo, e o desejo desesperador de me livrar de alguma coisa, e não sabia o que. Uma imensa quietude me envolveu, como se o mundo todo estivesse adormecido ou extinto, e cessou somente com o arfar de algum animal bem próximo. Percebi algo áspero e quente na minha garganta, e nesse instante conscientizei-me da verdade aterradora, que me esfriou até o coração, fazendo o sangue afluir ao cérebro. Algum animal grande estava deitado sobre mim e lambia minha garganta. Receava me mover, pois certo instinto de prudência me mantinha deitado e imóvel, mas a fera parecia notar agora alguma alteração em mim, visto que ergueu a cabeça. Apenas dos cílios vi logo acima 2 olhos grandes, flamejantes de um lobo gigantesco. Dentes brancos e afiados brilhavam na boca escancarada e vermelha, e eu sentia o seu hálito quente, feroz e acre. Durante outro lapso de tempo esqueci-me de tudo. Logo percebi um grunhido, ao que se seguiu um latido, e outro e mais outro, e depois, talvez bem ao longe, ouvi um "Ei, ei!", como se muitas vozes chamassem em uníssono, e cautelosamente ergui a cabeça e olhei na direção de onde vinha o som, mas o cemitério bloqueava minha visão. O lobo continuou a latir de modo estranho, e um brilho avermelhado começou a se mover no bosque de cipestres, como se acompanhasse o som. Quando as vozes se aproximaram, o lobo latiu mais rápido e alto. Eu receava mover-me ou fazer qualquer ruído. O fulgor avermelhado se aproximava cada vez mais, refletido no manto branco que se estendia na escuridão à minha volta. E então, de repente, de trás das árvores, surgiu, trotando um grupo de cavaleiros, portando tochas. E o lobo ergueu-se do meu tórax e tomou o rumo do cemitério. Vi um dos cavaleiros, soldados de acordo com os capes e longos casacos militares, erguer a carabina e fazer pontaria. Um companheiro bateu no meu braço e eu vi a bala zumbir bem por cima da minha cabeça. Evidentemente confundiu meu corpo com o do lobo. O soldado avistou o animal quando ele escapava e um tiro se seguiu. E então a galope a tropa avançou, alguns na minha direção, outros seguindo o lobo, que desapareceu no meio dos cipestres, recobertos de neve. E à medida que se aproximavam, tentei me mexer, mas não tinha forças, embora pudesse ver e ouvir tudo à minha volta. 2 ou 3 soldados pularam dos cavalos e se ajoelharam ao meu lado. Um deles ergueu minha cabeça e pôs a mão sobre o meu coração. "Boas notícias, camaradas!", gritou. "O coração está batendo!" Em seguida, um pouco de brandy foi derramado na minha boca. Revigorou-me e pude abrir os olhos e ver o que estava ao redor. Luzes e sombras moviam-se entre as árvores e ouvi os homens chamarem uns aos outros. Reuniam-se e, assustados, proferiam exclamações. As luzes brilhavam quando os demais saíam do cemitério alvoroçados, como se estivessem possessos. Quando os primeiros aproximaram-se de nós, os que estavam à minha volta perguntaram ansiosamente: "E então? Encontraram-no?" E a resposta foi rápida: "Não, não! Vamos, rápido, rápido! Isso não é lugar para se ficar, muito menos numa noite dessas!" "E o que era?", foi a pergunta em diversos tons de voz.
A resposta foi diversificada e imprecisa, como se os homens se sentissem motivados a falar por algum impulso comum, ainda que reprimidos por um medo comum que os impedia de revelar os pensamentos. Com certeza, balbuciou um deles, que tinha perdido o bom senso por um instante. Um lobo! Mas não era um lobo, disse o outro estremecendo. Não adianta tentar matá-lo sem a bala benta, observou um terceiro de um modo mais natural. É o que dá a sair numa noite dessas. Bem que merecemos os 1000 marcos, exclamou o quarto soldado. Tinha sangue no mármore rachado, disse o outro depois de uma pausa. Não foi o raio que fez aquilo. E quanto a ele, está salvo? Olhem só a garganta, vejam, camaradas. O lobo ficou deitado sobre ele, mantendo-o aquecido. O oficial olhou para minha garganta e respondeu. Ele está bem, a pele não foi perfurada. O que significa tudo isso? Jamais o teríamos encontrado se não fosse o latido do lobo. E o que aconteceu com o lobo? Perguntou o homem que segurava minha cabeça e que parecia o menos amedrontado do grupo, pois suas mãos estavam firmes, sem tremor. Na sua manga havia uma divisa de oficial subalterno. Voltou para sua morada, respondeu o homem de rosto longo e pálido, e que de fato estremecia de pavor ao olhar ao redor. Há muitos túmulos. Há túmulos de sobra por aí onde ele possa se deitar. Vamos, camaradas, vamos depressa, respondeu. Melhor deixarmos esse lugar maldito. O oficial ergueu-me até que eu me sentasse, e ao mesmo tempo deu uma ordem. E então vários homens colocaram-me sobre um cavalo. Saltou sobre a sela atrás de mim, segurou-me nos braços e deu um comando para avançar. Dando as costas aos cipestres, cavalgamos rapidamente em formação. Até então minha língua se recusava a funcionar, e por força da circunstância permaneci em silêncio. Devo ter adormecido, pois dei-me conta mais tarde, de estar de pé, apoiado por 2 soldados, um de cada lado. E já amanhecia, e ao norte um risco vermelho de luz solar, como uma trilha de sangue, refletia na imensidão da neve. E então o oficial dizia aos demais que não comentassem sobre o que tinham visto, exceto que encontraram o inglês, vigiado por um grande cão. Cão? Aquilo não era um cão, interveio o homem que tinha demonstrado tanto medo. Eu sei muito bem reconhecer um lobo. O jovem oficial respondeu calmamente. Eu disse cão. Cão, repetiu o outro ironicamente. Era evidente que a sua coragem surgia com o sol, e apontando para mim disse: Veja a garganta dele! Um cão faria isso, chefe? Por instinto ergui a mão à minha garganta, e quando toquei, eu gritei de dor. Os homens se cercaram, e alguns que estavam montados se inclinaram para ver, e mais uma vez ouviu-se a voz tranquila do jovem oficial. Um cão! Foi o que eu disse. Se qualquer outra coisa for mencionada, hão de rir de nós. Em seguida me posicionaram sobre o cavalo, atrás de um dos soldados, e cavalgamos até chegar aos subúrbios de Munique. Ali encontramos uma carruagem na qual fui colocado, e esta seguiu até o Quaid Saisons. O jovem oficial ao meu lado, enquanto o outro soldado seguia a cavalo, e os demais regressaram ao quartel. Quando chegamos, o Sr. Delbruck desceu tão depressa os degraus para vir ao meu encontro, que tornou-se evidente que estivera nos observando de dentro do hotel. Apreensivo, levou-me pelas 2 mãos até entrarmos. O oficial cumprimentou-me e já se virava para sair quando percebi seu propósito e insisti que ele viesse aos meus aposentos. Ao tomarmos um cálice de vinho, agradeci a ele e aos bravos companheiros por terem me salvado. Limitou-se a responder que para ele fora uma satisfação e que o Sr. Delbruck tinha
desde o início tomado as providências para que o grupo de resgate fosse recompensado. Diante da expressão ambígua, o gerente do hotel sorriu, enquanto o oficial, alegando ter de cumprir obrigações, retirou-se. Mas, Sr. Delbruck, indaguei, como e por que os soldados saíram à minha procura? Ele ergueu os ombros, em sinal de depreciação por seu próprio feito, e respondeu: foi sorte minha que o comandante do regimento em que servi autorizou-me a requisitar voluntários. Mas como o senhor sabia que eu estava perdido? Perguntei. O cocheiro chegou trazendo o que sobrou da carruagem que tombou quando os cavalos surgiram. E por que o senhor mandaria um grupo de salvamento me buscar? Oh, não, respondeu ele. Mas antes mesmo do cocheiro chegar, eu tinha esse telegrama do boiardo de quem o senhor é hóspede. E ele retirou do bolso um telegrama e me entregou. E eu li: Bistritz, cuide bem do meu hóspede. Sua segurança é valiosa para mim. E se qualquer coisa lhe acontecer, ou se ele desaparecer, não poupe esforços para encontrá-lo e garantir sua segurança. Ele é inglês e, por conseguinte, aventureiro. A neve, a noite e os lobos são perigos constantes. Não perca um instante caso suspeite de algum dano que lhe possa ocorrer. Correspondo ao seu zelo, com a minha fortuna. Drácula. Enquanto segurava o telegrama em minhas mãos, o quarto parecia rodopiar ao meu redor. E se o atencioso gerente não tivesse me segurado, acho que eu teria caído. Tudo isso era tão estranho, tão misterioso e impossível de ser concebido, que surgiu em mim a sensação de ser, de algum modo, o joguete de forças opostas. E essa simples ideia me paralisava. Com certeza, encontrava-me sob alguma forma de proteção misteriosa. De um país distante viera, agora na hora H, uma mensagem que me livrara do perigo de desfalecer em meio à neve e entre as presas do lobo. Fim do conto.